Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém. Também quero saudar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Hoje, Escola Bíblica para Todos, onde nós vamos estudar a lição de número 14, onde eu creio que Deus vai nos agraciar com a tua palavra, a lição do número 14. Jesus, o nosso amigo fiel, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos tem prometido. Eu creio que grandes coisas Deus vai fazer em nosso meio para a honra e glória do nome dEle. Lição de número 14, já está ali no telão. A Bíblia nos torna humilde. Então, somente a Bíblia pode nos tornar humilde através da sua palavra. Vamos estar lendo o nosso texto áureo, juntamente com toda a igreja. Vamos todos participar junto comigo? Vamos todos no 1, 2, 3. Glória a Deus. Nós podemos ver o nosso texto áureo, que fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós podemos ver aqui que a palavra de Deus não é morta, ela é viva e ela é verdadeira. Ela produz em nossos corações, em nossas vidas, uma reação. Ela surge efeito, porque ela é viva e ela é verdadeira em nossas vidas, ela é eficaz. E nós podemos observar a profundidade desse versículo, que continua a dizer, falando assim: e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, nós podemos ver que nada pode ficar escondido através da palavra de Deus. Pode ser manifestada aqui na terra através de homens de Deus, através de profetas. Nada fica oculto diante os olhos de Deus. E no final deste versículo fala assim: olha, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Além dela ser penetrante, cortante, além dela ir até a divisão da alma e do espírito, o versículo fala assim: ela é apta também para desvendar, para esclarecer, para esclarecer os pensamentos e intenções do coração. Então, nós podemos observar que a palavra de Deus tem 2 objetivos neste versículo. Ela é apta para nos salvar, o primeiro objetivo, e é apta também para condenar a vida eterna. Então, ela tem o poder de nos salvar ou de nos condenar. Verdade prática. Todos comigo? A palavra aleluia, uma verdade que tem que ser colocada em prática em nossas vidas. A palavra de Deus é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. E outra, ela anula os conselhos das trevas, os pensamentos do mundo. Ela aniquila com os pensamentos do mundo. E quando ela anula, e quando ela aniquila os pensamentos do mundo sobre nossas vidas, o que ela nos torna? Humildes diante de Deus. Então, somente a palavra de Deus
tem o poder de nos transformar quando nós somos obedientes à palavra. Os objetivos da lição, vamos todos à letra A. Aleluia. Então, o objetivo da lição é destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz, elucidar ou esclarecer que a Bíblia anula os conselhos do mundo. E a letra C, expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Tópico 1. A Bíblia nos torna humilde. Subtópico, vamos ler comigo? Glória a Deus. Olha o primeiro subtópico o que fala? Deus aborrece a soberba. Não é o homem que aborrece. A própria lição ali fala que Deus aborrece a soberba. E o que é soberba para você? O que nós podemos definir sobre soberba? Quem arrisca falar? Aleluia. Nosso evangelista antes falou prepotência, arrogância. Quem mais arrisca? Soberba, vou falar de uma maneira bem simplificada para a amada igreja, é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. Então a Bíblia diz que a soberba leva à ruína. Soberba é se achar superior a outras pessoas. Então Deus não aprova a soberba. Deus não aceita a soberba. Porque a soberba a Bíblia diz que a soberba é uma idolatria e é chamada de abominação. Abominação. Então, abominação, na Bíblia, Deus condena, Deus não aceita. Então, a soberba é uma abominação ao Senhor. Então, nós podemos ver que Deus despreza, o nosso Deus rejeita, odeia, Ele resiste à soberba. É uma coisa horrível e detestável diante de Deus. Então, nós podemos ver ali que o nosso próprio Deus não aceita a soberba. Por quê? Porque os conselhos do mundo é muito faccioso, é muito traiçoeiro. E quando o ser humano começa a sentir os conselhos do mundo, o que o ser humano faz? Para de adorar o nosso Deus, dando prioridade às coisas do mundo. Então, o nosso Deus não aceita ser desprezado. O nosso Deus quer que o mundo olhe Ele como o único Salvador, como o único Senhor e Salvador da vida dele. E o mundo tem desprezado o nosso Senhor, e o nosso Deus não aceita esse desprezo. Então, nós podemos ver ali que a arrogância que nós vemos no mundo, a prepotência, faz com que as pessoas tenham afastado de Deus, dando lugar, não às coisas do alto, mas dando lugar às coisas terrenas. Então, nós podemos ver ali que Deus não aceita, Deus resiste
a soberba. Então a Escritura declara que Deus resiste ao soberbo, mas em seguida ele fala assim, mas há um porém, ele dá graça aos humildes. Ele dá graça. O que é graça? É um favor não merecido que ele dá aos humildes. É quando nós sentimos algo assim, vou explicar para a amada igreja, quando nós desejamos algo e nós falamos assim, ei, eu não tenho condições, eu não posso, isso não é para mim. E Deus acha graça em teus olhos e fala assim, ó filho, por causa da tua humildade, eu vou te conceder essa bênção. São bênçãos de graça. A graça, a salvação que Deus nos dá, não é paga, não é porque nós merecemos, é porque Ele tem achado graça diante dos nossos olhos. Ele tem achado graça em nós. Então, a graça, Deus, ali dá graça aos humildes, mas Ele aborrece o soberbo, Ele aniquila o soberbo. Então nós podemos ver que isso indica que Deus abomina os arrogantes, que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Ele abomina. Ali fala, ele abomina, ele condena os arrogantes que confiam na sabedoria mundana. Ou soberbo. Ali fala que eles confiam na sabedoria do mundo. E eles colocam de lado os preceitos divinos. Eles colocam de lado as coisas do alto, as coisas divinas. E Deus rejeita. Então, por isso, Tiago ali exorta, sujeitai-vos, pois a Deus, e andai, e ainda humilhai-vos perante o Senhor. Sujeitai-vos ali, quer dizer, obedecer, cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, Tiago exorta, sujeitai-vos, pois, a Deus. Não é sujeitar o mundo, não é sujeitar o homem, não é sujeitar as riquezas, não é sujeitar as paixões deste mundo, não é sujeitar aquilo que coloca Deus à parte. Ali fala, sujeitai a Deus e obedecei. Ele fala assim, olha, a prioridade aqui é minha. É eu que faço, é eu que ordeno, é eu que mando, é eu que desmando, é eu que dou, é eu que tiro, é eu que concedo. Mas o povo, meus irmãos, o mundo não está olhando para isso. O mundo quer encher o seu próprio ego dos prazeres terrenos. A Bíblia diz que a soberba é terrena, é diabólica, é carnal. A soberba anula o impuro do puro. A soberba dá prioridade às coisas dessa terra. E Deus não aceita esse conceito, porque o mundo tem rejeitado, e fala assim, e ainda humilhai-vos perante o Senhor. Tiago 4,10. Olha o que fala aqui, olha. De onde vêm as guerras e peleias entre vós? O pastor Tiago falando, no capítulo 4, versículo 1, de onde vêm as guerras e peleias entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleitos, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Olha o que ele fala da soberba. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedes e não recebeis, porque pedes mal para o
gastardes em vossos deleites. O mundo, meus irmãos, ele quer tudo. O soberbo quer tudo. O soberbo quer abraçar o mundo de uma tal maneira que coloca Deus à parte. Mas Deus fala em tua palavra: olha, pedis e nada tem, vocês guerreais contra os seus próprios deleites. A guerra que vocês fazem em conseguir algo não provém de ti. Deus fala assim: ó, provém de mim. Aquilo que eu dou, o que eu dou tem que ser sobre a minha plena vontade. É no meu momento, é no meu tempo. Tem um tempo determinado em cima no céu e embaixo na terra. E o mundo não tem olhado, o mundo não tem dado essa prioridade para o Senhor. Então Deus, Ele aborrece, Ele não aceita, Ele aniquila o soberbo. Ele aniquila as coisas do mundo, as coisas terrenas. Então nós podemos ver que Deus não agrada, Ele detesta completamente, Ele sente nojo da pessoa soberba. Lembra de Caim e Abel? A Bíblia diz que Deus chega para Caim e fala assim: Caim, cadê o seu irmão? Onde está o seu irmão Caim? E Caim fala assim: por acaso eu sou cuidador ou guardador do meu irmão? É eu que sou guardador, eu que cuido dele. A Bíblia diz que o nosso Deus atentou pela oferta de Abel, mas não atenta pela oferta de Caim. A Bíblia diz que quando Caim descobre que Deus não atentou para a oferta, a Bíblia diz que ele sentiu ira e caiu o semblante. Ele sente ira e cai o semblante. Uma soberba que Deus não aceita. Se entregou mais ou menos, glória a Deus por isso. Se ele não tem entregado pouco ou quase nada, oremos por aquele que não tem entregado pouco ou quase nada. Como nós temos cuidado dos nossos irmãos? Qual o cuidado que nós temos tido com nossos irmãos? A soberba, meus irmãos, eu vou mais longe aqui agora, provoca ira, provoca contenda, provoca, sabe o quê? Até homicídio. Caim mata o seu próprio irmão por causa da soberba, por causa da inveja, porque ele entregou mais. E o nosso Deus rejeita a inveja, rejeita aquele que é invejoso. E nós, como servo de Deus, nós, como cristão, homens tementes a Deus, nós não podemos estar exaltando homens, exaltando pessoas. Isso é uma soberba, porque o mundo hoje que nós estamos vivendo, nós vemos pessoas exaltando mais pessoas do mundo e esquecendo de exaltar o Todo-Poderoso. E isso para Deus é uma soberba muito grave. Pessoas indo atrás de ídolos, atrás de fama. Todo cristão que corre atrás da fama ou de pessoas famosas,
eles não estão indo para buscar a Deus. Ele está indo para buscar, para dar privilégio, para dar honra àquele que está tendo fama. Mas nós temos que ir para entregar, para nos doar de corpo e alma, para que o nosso Deus seja glorificado e a glória dele venha resplandecer no meio do seu povo. Toda pessoa que vem na igreja por causa de pessoas, ele nunca esteve na igreja por causa de Deus. E isso é uma soberba para Deus. Isso é um ato de orgulho. Deus quer que a glória seja para Ele. Deus quer que a exaltação seja para Ele. Deus quer que o louvor seja para Ele. Que nós viemos doar o verdadeiro louvor para aquele que merece toda a honra e toda a glória. Outro exemplo na Bíblia que eu acho maravilhoso é o exemplo de Abraão, meus irmãos. Quando ele estava com Ló. A Bíblia diz que ele estava nas campinas do Jordão com Ló. E a terra ficou apertada pela quantidade de riquezas que possuía aquela terra, de gados, de camelos. Não cabia mais os seus animais na terra. E Abraão chega para Ló e fala assim: Ló, você sabe que a terra está pequena e os animais não está cabendo na terra e está havendo contenda entre os meus e os seus trabalhadores. Você sabe que entre mim e ti não há nada. E as campinas do Jordão era a coisa mais linda, meus irmãos. A Bíblia fala. Era algo lindo, maravilhoso. E olha a humildade de Abraão. Ele não escolheu o lugar mais lindo para ir. Ele falou assim: Ló, se você escolher o leste, eu vou para o oeste. Se você escolher o sul, eu vou para o norte. E Ló preferiu as campinas do Jordão. E aí eu vejo algo tremendo, que quando o Senhor visita Abraão com seus 2 anjos, a Bíblia diz que era tão grave o pecado ali em Sodoma e Gomorra, que Deus decide destruir aquele lugar. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão, na sua humildade, fala assim: ó Deus, eu sei que eu sou um mortal, eu sou um pó, eu não sou digno de estar aqui pedindo nada para ti, Senhor. Mas se tivesse 50 justos, vai destruir os 50 justos com os injustos? E Deus fala assim: não vou destruir. E se tiver 45, não destruo. E se tiver 40, também não vou destruir. E se tiver 30, 20, 10, não vou destruir, Abraão. Meus irmãos, não teve 5 justos naquele lugar. Não sobrou nem a mulher de Ló, somente as 2 filhas, juntamente com Ló. E o que eu vejo com essa passagem aqui, com essa maravilhosa palavra que Deus colocou no coração, que Abraão não foi soberbo, porque o soberbo, meu irmão, a pessoa soberba, ele não quer ver o seu bem. Ele não quis, e Abraão foi diferente, ele não quis ver o mal do seu sobrinho Ló, ele não quis nada de mal para ele. Mesmo Ló escolhendo, estando com a melhor parte, ele falou assim: não, Senhor, não faça isso. Ele não quis desejar o mal para
para o seu sobrinho. Mas nós vivemos num mundo de tanta soberba, meus irmãos, que o soberbo não quer te ver bem. O soberbo, quando ele contempla algo que Deus faz em nossas vidas, a primeira coisa que o soberbo faz, que a pessoa soberba faz, é ficar amargurado de alma, é cair o semblante. Eu não sei se você já passou por isso, uma pessoa falando assim contigo, mas aquela pessoa já está com aquilo tudo, tanto, com pouco tempo neste lugar. Aquela pessoa conseguiu isso. A pessoa soberba não está satisfeito, meus irmãos, com as conquistas que o Senhor Deus vai fazer em nosso meio, na vida de pessoas neste lugar. A soberba tem invadido, tem colocado tanto mal no coração da humanidade, que não está feliz com as nossas vitórias. Para ele, a vitória que Deus nos concede, ele não aceita, porque ele fala, não, essa vitória não pode ser para ele, essa vitória tem que ser para mim. E a pessoa soberba é tomada de tanta maldade no coração, tanta maldade, que ele se ira a ponto de tirar até a vida daquele que Deus concedeu a vitória. Como eu falei aqui, Caim, o que fez? O cara tem inveja, por causa que Deus agradou de algo na vida dele, achou graça no que ele deu, no que ele ofereceu ao Senhor. Caim se ira, cai o semblante e mata o teu próprio irmão. Então, meus irmãos, Deus anula o soberbo, Deus aniquila. Pessoa soberba não é bem-vinda no reino dos céus. Vamos para frente, tem mais 2 tópicos. A Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba. Vamos todos juntos? Quero todos ouvir a voz de todos? Vamos todos? 1, 2, 3. Glória a Deus. Deus aborrece a soberba. As expressões sujeitar-se, humilhar-se, quer dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Sujeitar é obedecer, é fazer aquilo que agrada o nosso Senhor. E humilhar quer dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Então, quando nós chegamos a Deus, Ele chegará a nós. Mas para isso nós temos que ser humildes. Tiago 4,8 fala assim, olha, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, somente quando nós humilhamos que Deus nos exalta. Somente quando nós falamos assim, olha Deus, eu não sou nada nessa terra, eu não mereço nada, eu sou um fracassado. Eu não dependo de mim, Senhor, para conseguir o que quero.
mas eu dependo de Ti, Todo-Poderoso, para cumprir a Tua vontade sobre a minha vida. Isso, meus irmãos, é se humilhar, é falar assim: ó Deus, eu não consigo, meu irmão não consegue, meus pais não conseguem, meu patrão não consegue fazer nada por mim, mas o Senhor Todo-Poderoso, sim, Tu consegues, Senhor. Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Pai. Tu és maravilhoso. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica. Olha a soberba que é, ó. Terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. Fala assim, olha, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, quando essa soberba se torna animal, terrena e diabólica, então esse vício impede a pessoa de cuidar somente dos seus próprios interesses. Então o soberbo, meus irmãos, ele preocupa, se torna um vício. E esse vício impede de cuidar somente dos seus próprios interesses, esquece dos interesses da igreja, de Deus. Então a inveja ou a ambição egoísta na igreja é terrena, polui aquilo que é santo e que é do espírito. Animal, não é espiritual, é carnal. Sem o Espírito Santo, é diabólica. Olha o que fala a Bíblia. Aqueles que praticam a soberba é ato diabólico, é inspirada pelos demônios, meus irmãos. 1 Timóteo 4:1. Então nós podemos ver aqui que quem dentre vós é sábio e inteligente, uma pergunta, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e de sabedoria. Mas se tendes amargas invejas e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. O soberbo, ele minta contra a própria verdade, meus irmãos. Ele faz algo, ele mente para conquistar algo, por causa do interesse. Ele faz algo, meus irmãos, que aparentemente é verdadeiro, mas é algo enganador, procurando encher o seu próprio ego, procurando conquistas. Então nós podemos ver ali que a sabedoria, fala assim, olha, ela nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Nós somos diferentes, porque a sabedoria que vem do alto, meus irmãos, ela é pura. O que fala? Olha, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então a soberba dos hipócritas é diferente. É algo faccioso, é algo enganador, mas a soberba do povo de Deus é diferente, meu irmão. Ela é pura, ela é verdadeira, ela não é enganadora, ela é cheia de bons frutos. Frutos, que fruto é esse? Frutos da justiça, que semeia na paz, a paz para os que exercitam paz. Então nós, como servos de Deus, nós temos que semear frutos da justiça. Olha, em vista disso, a Bíblia plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. Tiago 1:21, 22. Então, somente a palavra de Deus transforma os humildes pela palavra do Altíssimo. Então, somente Deus, somente o Altíssimo pode transformar o soberbo
nos tornando humildes através da palavra. Vamos seguir. Cristo é nosso exemplo de humildade. Então a Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isso é muito forte, meus irmãos. O próprio Cristo, ele fala assim: olha, eu vou tomar a forma de servo. O próprio Senhor Jesus, quando estava aqui, ele fala assim: olha, vou tomar a forma de servo. O que ele quer dizer com isso? A autoridade é tua, Pai. A glória é tua. O que eu tenho não é meu. O que eu tenho provém de ti. Ele fala assim: eu provém de ti. Aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele igualou o próprio ser humano aqui na terra, aniquilando. Filipenses 2, 6, 7. Ele deixou a sua glória, olha o que fala. Ele deixou a sua glória, humilhou para submeter-se à vontade do Pai. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Olha o exemplo que Jesus deu aos seus discípulos. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Então ele fala assim: olha, esta forma, este exemplo, este modelo de humildade, eu quero que se cumpra em vossas vidas. A Bíblia diz que os discípulos chegam para Jesus e falam assim: olha, quem é maior no reino de Deus? E a Bíblia diz que Jesus chega e pega uma criança: se não tornardes como esta criança, não entrará no reino dos céus. Se não serdes humildes como esta criança, não farás parte de mim. E ele deixa esse exemplo. Esse é um padrão de conduta para nós cristãos. Então, desse modo, quem é verdadeiramente sábio, obedece a palavra. O sábio, meus irmãos, obedece a palavra de Deus. Porque a palavra nos torna mais humilde, nos torna mais manso, mais longânimo, mais pacífico, mais moderado, mais prudente. Olha que lindo ali, ó. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio, obedece. Ou seja, cumpre. Faz a vontade de Deus em cumprir a palavra. Olha, seja os meus imitadores, imita meus passos. Faz o que eu fiz aqui na terra quando estive convosco. Exemplo de humildade, meu irmão. Deus foi o nosso maior exemplo de humildade. E Ele quer que nós seguimos o exemplo dele. A humildade é uma virtude cristã. Vamos ler comigo essa parte? Cristo ensinou.
Glória a Deus. Olha o que fala: Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem que se portar com humildade, tem que se proceder com humildade, tem que ser humilde. Assim, somente a genuína conversão. O que é conversão? É você parar, mudar de trajetória e seguir outro caminho. Nós, como servo de Deus, somos pessoas convertidas ao Senhor. Nós temos um ofício a cumprir, irmãos. Conversão é mudar os nossos preceitos, mudar a nossa forma de ser, diferenciar o que é puro e o que é impuro, não seguir os conselhos do mundo, é mudar o nosso modo de pensar, é mudar a nossa rota. Olha, meu caminho não é mais esse. Vou fazer essa convenção. Meu caminho é os céus. Só quem tem glória dá glória. Meu caminho não é o mundo. Meu caminho não é a perdição. Minha convenção é seguir os caminhos, é ser imitadores de Cristo, é mudar o meu modo de ser, o meu modo de falar, o meu modo de expressar, é desviar do mal, é seguir outra rota. É a palavra, irmãos. Assim, somente a genuína conversão, somente o fruto da fé, que nós possamos adquirir o arrependimento e obedecer ao nosso Deus, é através dessa conversão que é capaz de nos modificar a nossa forma pecaminosa de viver. 1 Coríntios 6, 9 e 11, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno de vocação com que foste chamado. Paulo faz um apelo, meus irmãos. Paulo fala assim: olha, eu rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor. Paulo, quando estava preso, ele fala assim: olha, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Nós fomos chamados para algo diferente na terra. Ele fala assim: olha, nós fomos chamados para portar com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E ele fala assim: olha, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, meus irmãos, quando ele escreve essa carta, que ele estava preso, a Bíblia diz que os coríntios ali,
eles enganaram-se a ponto de crer que se perdesse a comunhão com Cristo, ouve bem isso, os coríntios enganaram-se a ponto de crer que se perdesse a comunhão com Cristo, negassem-no e vivesse na imoralidade e na justiça, sua salvação e sua herança no reino de Deus continuava seguro. Aí Paulo escreve para ele: não é assim, não é dessa maneira, tem que haver mudança, tem que haver transformação. Não pode, vocês não podem, vocês são um povo convertido ao Senhor, não pode permanecer na imoralidade. Olha os conceitos cristãos, olha o que a Bíblia fala, olha o que a palavra fala. Então nós podemos ver que Paulo declara que a consequência inevitável do pecado habitual, a consequência inevitável do pecado habitual é a morte espiritual, meus irmãos. Eles estavam acostumados a pecar de forma habitual. E ali, em Corinto, houve um declínio espiritual. E Paulo escreve: olha, muda o modo de ser, muda o modo de agir, muda os conceitos. Vocês são pessoas diferentes. O que Deus mais quer é salvar a tua vida. O que Deus quer é que vocês se tornem humildes e cumprem a minha palavra. Então nós podemos ver que Paulo enfatiza a necessidade da prática da humildade. Efésios 4:2, ser humilde significa portar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Tem pessoas que não se portam com modéstia, não reconhecem os erros, as fraquezas, as fragilidades. Somos carnais, somos pecadores, sim, mas que nós temos que assumir os nossos erros, as nossas fragilidades e confessar para que nós possamos alcançar o perdão de Deus, meus irmãos. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Então, somente através do Espírito Santo nós possamos alcançar virtude. O que é virtude? Qualidades. Então, ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Pode, meus irmãos, mas tem que dar lugar à palavra. Tem que reconhecer o nosso Deus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos alcançar o favor de Deus. Amém, meus irmãos, ou não amém? Glória a Deus. Regras básicas de interpretação, sinopse 1. Vamos todos comigo? Bem forte. Glória a Deus. Deus resiste. Ok, que fala outra vez, no finalzinho da lição. Olha, Deus resiste ao soberbo. Ele condena ao soberbo. Mas fala ali no finalzinho, aquilo é maravilhoso. E concede verdadeira sabedoria aos humildes. Mas só os que são transformados pela palavra, meus irmãos. Só os que são transformados pela sua palavra. Ele concede sabedoria. Que sabedoria é essa? Sabedoria que vem do alto. Sabedoria pura, verdadeira. Sabedoria sincera. Então isso é maravilhoso.
Conclusão: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e à sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Olha que maravilha! Os humildes que se sujeitam, que obedecem à palavra, os humildes que se sujeitam a Deus e à sua palavra são transformados e agraciados. Deus já achou graça em nossos olhos, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui, mesmo nós fazendo algo que não agradou a Deus ou que não agrada. Deus achou graça em nossos olhos. Olha o que ele fala, olha. Sujeito a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. A plenitude das bênçãos divinas. As bênçãos de Deus são plenas, são divinas em nossas vidas, meus irmãos. Ele vai nos agraciar, mas para isso nós temos que obedecer, nós temos que sujeitar a palavra de Deus. Amém? Próxima aula, lição 15. Vamos todos ler comigo? A lei. Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe vocês grandemente. E desta feita eu quero passar o microfone para o nosso pastor João Paulo Moreira, que estará dando continuidade ao trabalho nessa noite. Já deixo um forte abraço.